onde temos vários profissionais diferentes. O meu avô e o meu irmão, por exemplo, ambos são publicitários. Quando o meu avô precisava fazer o trabalho dele, ele preferia usar ferramentas manuais, sabe, assim, bem na mão, para fazer logos e cartazes, etc. E ele prefere usá-las até hoje, que eu acho muito legal. Já o meu irmão, ele tem design gráfico como formação e ele prefere usar ferramentas virtuais, como mesas digitais, as canetas digitais e programas de computação. E eu vou falar para vocês que o trabalho de ambos fica igualmente lindo. Acontece que não é muito raro ver pessoas da geração do meu avô, por exemplo, constantemente minimizando o trabalho de pessoas mais jovens do meu irmão, por exemplo, só pela ferramenta que eles usam, como se usar a tecnologia fosse algo que fosse sinônimo de preguiça. Como se para ter um trabalho realmente bom, você precisasse passar por dificuldade antes para fazer aquilo. Como abraçar o futuro fosse algo ruim e você necessariamente precisasse se ficar ao passado. Nessa situação, eu fico bem intrigada, porque eu não entendo de onde surgiu esse tipo de pensamento. Eu não entendo de onde surgiu a primeira pessoa que parou e pensou: nossa, na minha época eu fazia as coisas com mais dificuldade, eu não tinha quase nenhuma ferramenta que pudesse me ajudar, então agora as pessoas que não fazem a mesma coisa que eu fazia antes não merecem a minha atenção, nem o meu valor. Pensando nisso, eu me deparei com um artigo que foi escrito pela professora Maria Trotsky, da Universidade de Húngara de Pécs, que se chama Como as Gerações Pensam, uma pesquisa na geração Z. Ela explica que a relação entre essas gerações sempre foi ambivalente. O que isso significa? Significa que essa apatia, ela pode ser explicada por raiva, por inveja, ou também pela admiração de uma geração pelos feitos de outra. Ela explica também que situações científico-sociais ou técnico-econômicas são grandes pontos de mudanças no jeito de pensar de uma geração para outra. Ela fala também como adultos, como professores, pais, tios, uma analogia para figuras mais velhas no geral, têm dificuldade de aceitar pensamentos novos, ideais novos, o novo no geral. Então, assim como no artigo, esse teste vai fazer uma abordagem geracional para nós analisarmos a geração emergente de hoje em dia. Usando o marcador social da idade, que é praticamente você pega a característica de um indivíduo para colocar no plano maior, onde você disseca as situações sociais que esse indivíduo pode passar algum dia. Nesse caso, como eu falei, vai ser usada a idade, a nomenclatura geracional vai nos guiar nas respostas a essas perguntas. A geração Baby Boomer acolhe pessoas que nasceram entre a década de 40 e a década de 50, nascidos após um período muito conturbado na nossa história mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial. São pessoas que nasceram em ambientes rígidos, com muita disciplina, valorizam um trabalho duro, a estabilidade e a busca por uma vida melhor. As pessoas da geração X são pessoas que nasceram da década de 60 até a década de 70, são pessoas que elas valorizam a estabilidade formal, a capacitação e também como a geração anterior, elas nasceram depois de períodos muito conturbados na nossa história, onde elas pegaram as sequelas desses acontecimentos, que foram, por exemplo, a Guerra Fria, aqui no Brasil especificamente a ditadura militar, a onda hippie e o movimento por lutas sociais. A geração Y, ou os millennials, são pessoas que nasceram da década de 80 até o final da década de 90, vamos colocar por aí. Eles são pessoas que são chamados dos frutos da chegada do novo milênio. E eles foram uma das primeiras gerações a se acostumarem com a tecnologia. A geração Z são pessoas que nasceram no final da década de 90 até 2010. São pessoas que, diferente da geração anterior, elas não nasceram aprendendo a lidar com a tecnologia, elas nasceram rodeadas já por tecnologia, onde elas acompanhavam acontecimentos em tempo real e elas têm uma inclinação a se envolverem mais com causas sociais. A geração que nós estamos vendo nos formar na frente dos nossos olhos é a geração Alpha, onde vemos crianças nascendo de 2010 até ainda estar para fechar. Vemos crianças com muita autonomia, flexibilidade e potencial pela frente. Eu, pessoalmente, me encaixo na geração Z. Sabe aquela geração que a gente tem tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente nunca precisou passar por nenhuma dificuldade na nossa vida,
Agora a gente tem tudo de mão beijada e a gente reclama se a gente não tem. E a gente provavelmente vai te falar no Twitter. Pois é, eu sou essa geração. Só que não, né, gente? Eu sou uma pessoa que gosta de vocalizar as minhas opiniões. Se eu acho que algo é certo, eu vou falar que isso é certo. E se eu acho que é errado, adivinha, eu vou falar que é errado. Então, já aconteceu muito eu estar fazendo esse processo de vocalizar as minhas opiniões e ela ser descreditada. Aí eu penso, eu falei baixo demais, eu falei alto demais, eu gaguejei, eu não consegui pesquisar direito sobre o que eu estava falando, o que deu? Será que é porque eu não sou inteligente o suficiente para falar sobre esse assunto? Era porque eu tenho 16 anos, eu tenho 15, é pela minha idade. E isso me desconforta muito, porque eu não entendo a razão de eu não poder vocalizar o que eu acho, sendo só porque eu não tenho anos de experiência como alguma outra pessoa tem. Como se eu não tivesse capacidade para falar sobre isso. Não que seja uma regra para todos, mas um dia eu quero ter um filho, eu quero ter uma filha. Eu vou estar fazendo uma nova geração, eu vou estar vendo o futuro ser criado a partir de mim. Isso significa que eu vou precisar fazer esse mesmo esquema cansativo toda vez? Será que eu vou precisar ficar nesse loop infinito de olhar nos olhos da criança e falar o que você acha, o que você sente não é correto, porque na minha época as coisas eram feitas desse jeito e porque eu cresci pensando desse jeito, então você vai ser ensinado a pensar desse jeito. Não é a vida que eu quero pra mim, nem a atitude que eu quero tomar. Sabe, eu sempre dei todo o meu melhor, porque eu cresci ouvindo dos mais velhos que um dia os jovens seriam o futuro, que nós iríamos carregar o legado deles. Então, se é justamente de gerações mais velhas, se é de adultos que eu ouço essas palavras inspiradoras, porque eu não posso ter a esperança que um dia podemos abraçar um futuro mais tolerante. Mas também não é exatamente assim que a banda toca. Quando eu estava fazendo essa minha palestra, eu conversei com 3 pessoas que são muito importantes para mim e cada uma delas faz parte de uma geração diferente que eu citei agora. Então, ter esses novos ângulos, esses novos pensamentos sobre esse problema que eu apresentei agora, que é o conflito entre as gerações, realmente abriu os meus olhos para saber que eu estava olhando muito para dentro de mim mesma e que eu não estava olhando pelos 2 lados da moeda. Às vezes eu esqueço que a maioria dessas pessoas que vieram de gerações anteriores cresceram, elas nasceram e foram criadas, tiveram um período de desenvolvimento delas em épocas conturbadas, até desumanas. Nós seres humanos, nós não nascemos sabendo fazer tudo o que fazemos agora. Eu não nasci sabendo falar, eu não nasci sabendo andar, nem escrever e nem escrever uma palestra. Na verdade, eu ainda estou aprendendo. E eu tenho para mim que tudo que é estrutural pode ser desconstruído. Então, nós temos aqui esse problema. Nós temos essa plantinha aqui que foi semeada da indiferença, da apatia. Talvez se nós só regássemos ela com muito amor e muito respeito, nós podemos ver ela crescer como uma árvore que algum dia ela pode gerar frutos para pessoas que vão vir depois de mim. Então, é realmente ver como a linha entre o respeito e a crítica fica bem tênue aqui. É bem difícil de andar sobre ela sem que você não possa cair demais para algum lado. Apenas precisamos perceber como a minha palestra eu fiquei aqui falando todo esse problema quando ela pode ser resolvida por uma palavra só, que eu acabei de falar. É o respeito. Às vezes a gente não precisa ir longe demais ou pensar demais, sendo que a solução está bem na nossa frente. É você respeitar quem veio antes de você e você respeitar quem vai seguir a sua história. E assim nós podemos preparar as futuras gerações para elas completarem o brilhante ciclo da vida. Muito obrigada!